galera, a gente vai começar mais um Júnior Nunes Convida e eu quero chamar a sua atenção para dizer a você que eu tenho absoluta certeza que o que você vai assistir aqui vai agregar alguma coisa à sua vida. Eu duvido que você assista esse conteúdo e nada agrega com você. Se acontecer, pode me chamar e falar: Júnior, não agregou. Eu duvido. Então eu tenho certeza que o que você vai acompanhar aqui vai agregar coisas incríveis para sua vida e para os seus resultados, tá bom? E começando o nosso podcast, nosso Júnior Nunes Convida, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Então tá aqui na tela o nosso Melhor em 013, nosso grande patrocinador que nos acompanha, que nos ajuda. Se você quiser saber os destinos de Santos, então, ou Baixada Santista em geral, procura o Melhor em 013, que eu tenho certeza que vai agregar pra caramba a sua vida, ao seu rolê, ao seu passeio, então vai te ajudar pra caramba. Além do Melhor em 013, né, nós temos alguns parceiros que fortalecem o nosso canal para que ele seja sólido, né, o nosso podcast. Eu não posso deixar de falar do nosso Mr. Fritz, que está sempre aqui com a gente, essa grande empresa que vem nos apoiando, que vem nos ajudando, dando suporte para que esse podcast exista, e além de ter uma comida maravilhosa, o melhor frango frito do planeta, além de hambúrgueres, uma série de coisas. Se você quer comer bem em Santos, vai lá no Mr. Fritz, esse nosso patrocinador incrível, com sabor e uma qualidade sensacional, beleza? E é lógico, não posso deixar de falar também da nossa Canunes Assessoria. Se você vai fazer um evento corporativo, se você vai casar, aliás, estou fazendo 14 anos de casado, se você quer fazer qualquer tipo de evento, procura a Canunes Assessoria, a melhor empresa de assessoria de eventos da Baixada Santista, com certeza uma das melhores do Brasil. Procura lá a Carla Nunes, que ela vai te ajudar pra caramba a você fazer o seu evento acontecer e dar super certo. Essa empresa eu confio e recomendo muito. Canunes Assessoria, nossa parceira que nos ajuda aqui, dá toda a assessoria pra gente aqui no nosso podcast, tá bom? E agora a gente vai falar do Júnior Barbershop. E aí você olha pra mim, eu sei que você vê, pô, esse cabelo alinhado, esse meio black, meio de... É o Júnior que cuida e me deixa gato aqui, Júnior Barbershop. Então se você quer alinhar aí o seu visual, deixar ele no jeito, deixar ele ali caprichado, procura o Júnior Barbershop, porque eu tenho certeza que ele vai cuidar de você, vai cuidar do seu visual e vai deixar você aí top pra você arrebentar. Então procura o Júnior Barbershop, vai cuidar do seu visual e ó... Nós recomendamos demais esse cara, que é sensacional. Eu quero falar agora do nosso novo patrocinador, o Tóquio Sushi Lounge. E por que eu quero dar uma ênfase para esse nosso patrocinador, né? Esse patrocinador, ele é de Porto Alegre, é o melhor restaurante japonês que eu já experimentei da minha vida. Eu já fui para alguns bons lá, por exemplo, um dos melhores do mundo, que dizem que é o Buda Bar. Eu fui, o Tóquio é melhor, e não é papo de patrocinador não, porque é o melhor japonês que eu já fui, e é o nosso novo patrocinador. Quero agradecer a galera, todo o grupo, né, do Tóquio Sushi Lounge. É de fato uma empresa sensacional e nosso novo patrocinador. Alô, você de Porto Alegre, seja bem-vindo ao nosso Júnior Nunes Convida, seja bem-vindo também ao nosso Tóquio Sushi. Beleza, gente? E dando continuidade ao nosso podcast Júnior Nunes Convida, vamos embora bater esse papo e conhecer esse grande empreendedor que você vai ter a oportunidade de seguir com a gente a partir de agora. Tamo junto. Fala, galera, vamos dar início a mais um Júnior Nunes Convida. E hoje eu tenho um convite especial para você. Você que tá aqui assistindo a gente, a primeira coisa que eu quero falar para você é que se você não assistir algo aqui nesse podcast que vai transformar a sua vida, eu te desafio, se você não ouvir nada, eu desafio você a me chamar e falar assim: Júnior, não ouvi nada que vai agregar. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você vai ouvir alguma coisa nesse podcast que vai agregar a sua vida. Então fique até o final desse podcast, ativa o sininho, se você gostar, compartilha, segue a gente, porque tem muita coisa bacana aqui para compartilhar com a sua vida. Então vem pro Júnior Nunes Convida, que eu tenho certeza que esse podcast vai agregar algo à sua vida, tá bom? E hoje aqui a gente tem um dia muito especial, um dia particularmente para mim muito especial, né? Porque a ideia desse podcast é convidar as pessoas que têm uma história, né? E essa pessoa, além de ser meu amigo, tem uma história maravilhosa pra gente compartilhar, né? E eu vou já falar um pouquinho para vocês desse convidado, mas antes de eu anunciar e a gente pedir aqui a salva de palmas pra nossa galera, como a gente tá acostumado a fazer, eu quero falar dessa pessoa e quero que você que vai assistir e compartilhar com a gente entenda que não é uma pessoa comum, né, como nenhum dos nossos convidados. Além dele ser muito meu amigo,
ele tem uma história diferente. Como assim uma história diferente, Júnior? É uma pessoa que de repente tinha tudo para ser um cara acomodado e tal, mas não, é completamente o oposto a isso. E eu admiro pessoas que vão na contramão do sistema, que não vão na comodidade, que estão sempre empreendendo. Isso foi uma das coisas que acabou chamando a minha atenção. Esse cara, ele é empresário, tem vários negócios, são 8, somando todos dá mais de 10, mas ele quer chegar a 10 num formato bacana. É um cara das pessoas mais focadas que eu conheço, né? Ele tem diversos negócios de sucesso, mas com uma filosofia que eu acho assim extraordinária. Então hoje nós estamos aqui no Júnior Nunes Convida, podcast nada mais, nada menos do que Eduardo Chiodo. Uma salva de palmas para o Eduardo Chiodo, por favor. A minha equipe gigante aqui. Muito obrigado. Eduardo Chiodo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Não só porque você é um irmão, um amigo, um sócio, um parceiro, mas pela tua história, né? Você tem uma história diferenciada. E eu sempre acho interessante, mais do que eu te apresentar, você falar para as pessoas um pouquinho quem é você, né, como é que nasceu o empreendedorismo na sua vida, mas conta um pouquinho da tua história, da tua formação, para que as pessoas que estão aqui assistindo a gente conheçam um pouquinho mais de Eduardo Chiodo. Gente, eu falo e já nem deixo de falar e continuo falando, mas Eduardo Chiodo, gente, quando eu tô falando dos negócios dele, eu tô falando de grandes empresas, de restaurante japonês, o melhor que eu já comi na vida, um dos maiores empreendedores do negócio, Polishop, são várias coisas diferentes, o cara ganhou a Mercedes-Benz, faturou R$1 milhão. Então, assim, é muita coisa. Então, antes da gente chegar nesse turbilhão de coisa, fala pra galera quem é Eduardo Chiodo, meu irmão, por favor. Brinde-nos com a sua presença. Então, boa noite a todos, né? É um prazer imenso estar aqui, Júnior. É um irmão de longa data aí que tive o prazer de conhecer dentro do negócio. E é uma honra estar aqui, né? Participando desse Júnior Nunes Convida, que é... Obrigado. Eu não perdi um até hoje também, né? Eu assisto todos. Então, é maravilhoso estar aqui. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, tenho 41 anos, né? Tenho 2 filhos, minha esposa também, a Beth. E, cara, Beth é essa aqui. Essa que tá aqui, né? Com certeza, né? Minha parceira de vida aí pra tudo. E, cara, sempre fui funcionário, né? Então eu venho de uma família classe média. Meu pai, no começo da carreira dele, ela era office boy. Minha mãe, manicure. Então começaram ralando. Cara, tua mãe era manicure. Manicure, salão de beleza. Toda a família dela é do salão de beleza, que origem, legal, né? Cara. E ralaram muito. Sempre quiseram trazer o melhor pros filhos, né? E deram muito duro. Meu pai sempre via ralando. Quando eu saía pro colégio, meu pai já estava trabalhando. Quando eu voltava, ele continuava trabalhando. Então eu via a relação que era dentro de casa. Então, desde pequeno isso. Então, sempre proporcionaram o melhor para nós, né? Um colégio, né? Bom, né? As coisas boas. Mas eu sempre fui um menino sonhador, né? Eu sempre quis... Incomodado. Sempre me senti incomodado com aquela situação. Eu via eles saírem de casa de manhã, voltavam de noite, todo dia ralando. Eu falei, que vida é essa, né? Pô, rala, né? E às vezes não tem um pouco de tempo com a família. Então eu me incomodava desde pequeno, eu me incomodei com isso. Meu pai era muito ausente, né? Jogos de futebol que eu ia desde pequeno, ele não participava. Então ele tinha pouca participação. E isso refletiu um pouco na minha vida, né? Isso eu vou falar um pouco depois pra frente. Então, cara, eu cursei o colégio, né? Eu fiz 2 colégios particulares. Aí eu me formei em administração de empresas. Que massa. Em Canoas, lá na Ubra. E comecei trabalhando com 15 anos de idade. Fazendo? Eu trabalhava numa empresa da família, né, que eles distribuíam bilhetes no Rio Grande do Sul. Legal. Então fazia um trabalho em todo o Rio Grande do Sul. Com 15 anos. E eu comecei com 15 anos lá, fazendo aqueles cursinhos pré-vestibular e já começando ali. Legal. Né, pegando um pouquinho do meu tempo que eu tinha, né, para aprender alguma coisa. Então já sempre quis procurar ter o meu dinheiro, não depender deles. Sempre quis ser independente dos teus pais. Exatamente, né? Eles tinham, depois de ralação durante alguns anos, eles tinham um resultado muito bom. Legal. Mas eu nunca quis depender, né? Não queria seguir a maioria das pessoas, legal, né? Queria construir a tua própria história, a tua própria realmente trajetória. Contar a minha história. Que da hora, cara. E foi isso que foi acontecendo. Então, cursei administração de empresas, 4 anos. Legal. Me formei. Nisso já trabalhei 10 anos com entretenimento e jogos. Meu pai tinha um foco em algumas empresas deles na área de jogos, entretenimentos, no Rio Grande do Sul.
Então eu aprendi muita coisa ali com ele, né? Do lado dele. Perfeito. Então, teu pai foi teu professor. É o meu mentor, foi teu meu pai professor, rico. meu herói, exatamente. Tanto falava coisas boas quanto me corrigia. Sim, então eu sempre levei muito ele a sério. Ele falava, filho, tu tem 2 orelhas e uma boca. Então, cara, escuta bastante. Quando tu é jovem, fala pouco, depois vai chegar a tua hora pra te falar. Perfeito. Mas aqui, escuta, aqui é o teu momento, agora você pode falar. Né? Vivendo a experiência do que teu pai te ensinou. Mas eu agradeço ele não tá entre nós mais, mas é um cara que é formidável, uma cabeça, cara, incomparável, é um cara muito inteligente. Eu tive o prazer de... E minha mãe também, né? Uma pessoa, certeza. Cara, muito do bem. Com certeza. Uma pessoa que ajuda muita gente. Eu sou suspeito de falar da Tia Beth, eu sou suspeito. Mas assim, Dudu, aonde foi o ponto de virada? Então assim, bacana, você começou a estudar cedo, legal e tal. Aonde que você falou assim, cara, agora eu quero assumir minha pegada, eu quero assumir... Porque que acontece? Teve uma parte da tua história que eu achei muito interessante, que você teve que jogar pôquer. Mas não jogar pôquer assim, como todo mundo joga, se divertindo. Você teve que jogar pôquer pra ganhar uma grana e viver disso. Compartilha isso com a gente, porque eu achei isso perfeito. Sensacional. Então, em 2002 nasceu meu primeiro filho. Hoje ele tem 20 anos, o Lucas. Beijão pra ele. Né? Agora vai morar fora lá. Beleza. Então era muito pai jovem, né? Meio perdido ainda, né? Tentando... Então eu trabalhava no bingo lá no entretenimento junto com meus pais. Ralava de manhã a de noite. Certa época, em 2004, foi o primeiro fechamento. Então fecharam os bingos, retornamos e em 2006 fechou geral mesmo. E é importante falar que os bingos eram legalizados, normais, depende do dia pra noite, mudaram a lei. Mudaram a lei, né? E realmente aí a casa caiu. No sentido de tinha uma estrutura gigante. Cara, nós tínhamos muito funcionário, né? E eu era um deles, né? Então eu era de carteira assinada. Naquela época ganhava 6 mil reais. Imagina um guri naquela época. Né? 26 anos, ganhava 6 mil reais, trabalhava 14, 15 horas por dia, mas ganhava legal, né? Era dinheiro. E aí acabou. E eu só tinha essa renda, já tinha um filho. Cara, me vi em maus lençóis. Foi o primeiro desafio mesmo que eu passei. Legal. Né? E tive que suar a camiseta, porque eu só sabia fazer aquilo, né? Então comecei desde os 15, né, até os 26, 27 ali. E tu teve que trabalhar com isso, tu tinha que gerar resultado financeiro para se sustentar. Isso. Você virou um profissional. Depois disso, eu fui ver, cara, o que eu vou fazer, né? Pra me sustentar. Então eu fiquei durante 1 ano e meio, quase 2, perambulando, mandando currículo. Sim. Meu pai, cara, vai procurar um emprego. Eu não queria isso, entendeu? Eu queria fazer alguma coisa. Encontrei no mundo do poker, do esporte, algo legal, né? Através de amigos. Gostei muito. Comecei a estudar, comecei a focar, comecei a jogar também. Tinha um clube de pôquer lá em Porto Alegre, então comecei a presenciar mais, né? Me envolver um pouco mais. Fui a São Paulo, fui estudar, li alguns livros. Cara, me aprofundei um pouco mais no negócio e comecei a jogar na mesa, né? Pra modo de, né, eu ganhar algum dinheiro para pagar minhas contas, né? Que não eram poucas. Eu ganhava naquela época, então, 6, 7 mil. Tinha que ganhar 6, 7 mil para manter. Né? Então, tu tinha que jogar para ganhar. Exatamente. 6, 7 pau ali. Jogando. E veio meu segundo filho, no caso, né? E daí eu me via, 2 filhos, sem estrutura nenhuma. Nunca quis pedir emprestado nada pro meu pai e pra minha mãe. Então, sempre quis fazer alguma coisa. E, cara, eu me vi todos os dias jogando. Cara, eram horas de jogo, eram 14, 15, às vezes 16 horas jogando. Então eu tinha que vencer. Eu me lembro que numa noite... Não tinha prazer, né? Não tem aquele prazer de jogar descansado. A minha cabeça era um turbilhão. E tinha que levar, né? Pra cá. Todo dia eu tinha que trazer. No final do mês eu tinha que manter uma média, né? Eu sempre falo, né? Eu tinha um planejamento, mas eu tinha que manter uma média de ganhar aproximadamente 6, 7 mil pra me manter. Teve uma noite que eu saí perdendo muito. Cara, né, levantei da mesa, fui, né, banheiro, tava exausto já. Falei, tava perdendo muito naquele dia e consegui dar uma virada e sair no empate e fui pra casa, né? O empate é melhor que a derrota. Então, cara, eu aprendi muita coisa no poker. Principalmente ler as pessoas, conviver com as pessoas, legal. Tu aprende muita coisa legal, né? E foi um momento desafiador, porque todos os dias eu chegava em casa e eu não sabia como ia ser o dia de amanhã, né?
Então, cara, quase entrei em depressão nessa época. Coisa legal. E eu prometi pra mim mesmo, eu me lembro desse insight que eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia passar mais dificuldade na vida. Aí foi o teu ponto de virada? Foi meu ponto de virada. Eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Eu tinha noites que eu ia pra casa chorando. Eu dizia, pô, não é isso pra isso que eu vim pra vida. Né? Não é... Então... E aí, a partir daí, qual que é o salto daí pra tu começar a empreender com o teu próprio negócio? Então foi quando você chegou nesse nível que você falou assim, cara, eu preciso não passar mais por isso. Aí veio um anjo na minha vida, que é a minha mãe, né? A minha mãe, ela disse pra mim, chegou uma época, eu tava... Cara, mãe, Cara, mãe, eu te agradeço. Muito obrigado pela aquele bate-papo, porque tu me abriu a cabeça. Tu falou exatamente o seguinte, filho, para de fazer isso. Vai arrumar um emprego, vai fazer outra coisa. Pô, teu pai tá precisando de um gerente lá na loja, numa livraria. Meu pai tinha 2 livrarias, né? E tinha saído o gerente e ele falou, cara, vai lá, dá a tua cara, vai aprender outra coisa. E eu meio não querendo fazer isso, porque eu tava ganhando bem pouco, né? Sim, sim. Mas eu escutei minha mãe e fui. E nisso eu fui ser gerente comercial numa livraria no Guatemi. Cara, nem mesmo gostando muito daquilo, né? Porque não eu não gostava muito. Vibe, mas foi um divisor de águas ali pra mim, né? Ampliar. Foi lá que eu conheci a Beth, né? Olha, coisa Tá maravilha. Fazendo amoravazinha. É isso aí mesmo. É uma maravilha mesmo, cara. Uma pessoa lá eu conheci a Betinha. A Beth é um presente de Deus pra nós. Porque eu acho que todo mundo que traz luz pra nossa vida é um presente de Deus. Eu já falei isso pra ela algumas vezes. A Beth é um presente de Deus pra gente. Pra mim, pra minha família, pra Carla, pras crianças. Então, parabéns, cara. E a Beth foi uma mulher que somou comigo. Então legal. Realmente veio me ajudar muito. E uma coisa até que a gente vai fazer, por conta da Beth, né, da Fê, das meninas que estiveram com a gente vai fazer um episódio só com os casais, pra gente trocar ideia. Legal. Porque tem muita coisa que as meninas precisam falar também, e dos casais que empreendem, ninguém empreende sozinho, claro. Né? É lógico que de vez em quando, no meu caso, né, no começo elas pegam o nosso pé, quase todos os casos pegam o nosso pé, mas depois quando vem junto a parada vai pra cima e é sensacional. Então a gente não faz nada, mas vamos lá, continua. Então livraria, 2 anos e meio, 3. Depois disso eu consegui, dentro do poker tinha um amigo, né? E ele tinha recém comprado uma franquia de cachorro quente, né? Que é o cachorro quente do Rosário lá em Porto Alegre. E ele me comentou, né, que, né, como é que tava o negócio, e eu sempre fui querendo saber as coisas, né? Sabe aquele cara curioso, querendo... Fundamental. O empreendedor e daí é isso. Né, busquei os resultados e ele fala, pô, me deixa tantos reais por mês, né? Eu falei, cara, eu fiquei, né, com curioso, aquilo atrás da orelha. Eu falei, cara, que bom. Fui falar com meu pai e com meu irmão, o que vocês acham de nós abrir esse negócio? No início eles foram meio contra, né? Mas eu falei, cara, eu acho que é bom, vamos conversar com o cara, porque ele garantiu que o negócio é bom, né? E lá foi a nosso primeiro negócio, eu e meu irmão. Que legal, né? Cara. E aí, começamos a empreender com a franquia que temos até hoje. Até hoje você tem o cachorro Rosário, que aliás é uma delícia. Mas assim, uma coisa legal um ponto importante de trazer nessa conversa é que você tava querendo, quando a gente tá incomodado, né, tu ouviu uma coisa, aí você falou assim, caramba, eu acho que é bom. E aí você levou a princípio pro teu pai e pro teu irmão, e a princípio, né, deles, não, né, acho que não vai dar certo, ou, né, a primeira reação das pessoas, mas tu acha que um negócio vai dar isso? Esse cara tá falando a verdade. Exato, então assim, eu acho que a primeira coisa pra quem é empreendedor, né, e tem muita gente assistindo a gente que quer empreender, quer ter resultados diferentes, seja curioso, né, às vezes as pessoas falam assim, não, o negócio não vai dar certo, e as pessoas desistem porque alguém que não tem aquele resultado, não faz ideia se vai dar certo, não tá falando que não vai dar certo. Então uma coisa que eu aprendi na vida é escutar pessoas que têm o resultado que eu quero ter. Ingênuo, e ser ingênuo. Cara, seja ingênuo às vezes, porque o cara às vezes tá te falando, que é o que você foi. Falou a verdade, muita gente não acredita, mas eu acreditei. Exatamente. Então é muito importante nessa hora tu ser ingênuo e, exatamente. E pegar. Então foi essa hora que nós abrimos o primeiro negócio. Que legal. Ralação dia e noite, cara, desde as 6 da manhã à meia-noite, todo dia dentro do negócio. Né? E... Das 6 da manhã? À meia-noite, todo dia. No início era assim, Dudu? Das 6 da manhã à meia-noite. 6 da manhã à meia-noite, segunda, porque o shopping não fecha, né? Quem já teve negócios dentro de shopping center. E é legal falar isso, você que é um grande empresário falar isso,
Porque às vezes as pessoas, né, elas querem ter resultado, e a internet trouxe isso, né? Todo mundo quer ter resultado rápido, né? Mas não existe resultado consistente sem construção. Todo mundo, você que é empresário, o Cris que esteve aqui, o Neto que esteve aqui, todos os convidados que vieram aqui até agora, todo mundo fala a mesma coisa. Tem que ter um tempo de maturação, de trabalho, de dedicação, de relação, até você entender e coordenar o teu negócio na mão, você tem que passar por esse processo. 2 anos e poucos. Cara, dentro do negócio para entender, para depois sair. 2 anos e pouco. Isso. Desde carregar a mercadoria, porque nosso depósito era fora do shopping. Que top. Então todo dia de manhã tinha que estacionar o carro, carregava tudo, entrava no shopping, só tinha um horário para fazer isso. Então, cara, ralação, até aprender tudo, né? Passar por todos os treinamentos, né? Aprender a montar cachorro-quente. Então aprendi de tudo um pouco. E ali foi indo, né? Daí depois abri uma segunda loja que não deu tão certo, né? Pra te ver, as coisas não dão. Nem sempre são as mil maravilhas que todo mundo acha que é, né? Abri uma loja, deu certo tudo num canto, depois não deu mais. Perfeito. Aí abri uma terceira loja, foi no Barra Shopping. E aí eu acho que tem um lance legal também, usando os teus exemplos, né? E eu vou falar sempre em cima dos teus exemplos, são exemplos reais, que é uma coisa que o João Apolinário ensinou a gente também, né? Erra, mas erra rápido. Exatamente. Abriu lá, não deu certo, cara, beleza, e pum, estanca e vambora, né? E uma coisa que até o Cristiano me corrigiu, e eu achei isso animal, é que não existe fracasso. Né? Quando você monta um negócio, o negócio não deu certo, você não fracassou. É um aprendizado. Né? É um aprendizado para que você melhore para o próximo negócio. Então, meu pai sempre fala que o pior prejuízo é o primeiro. Né? Então, cara, se tá dando alguma coisa errada, conserta rápido, de repente descarta, vai para outro, não perde muito foco, não foca muito no problema, vai para a solução rapidamente. E foi isso que nós fizemos. Top. Senão nós tínhamos se afundado ali, né? Deu errado. E aí, então, nesse tempo, foi o Cachorro do Rosário. Isso, abrimos 3 filiais, isso em 2000 de 2011 a 2014, ali 15, daí que veio o restaurante japonês. O Tóquio, em 2015 galera, nasceu... assim, ó, de verdade, a gente deve falar sobre isso, mas o Tóquio Sushi, que eu tô fazendo uma propaganda gratuita aqui nesse momento, é o melhor restaurante japonês que eu já comi na minha vida, disparado. E olha que eu tive a oportunidade de ir para alguns restaurantes japoneses do mundo, como por exemplo o Buda Bar, é considerado um dos maiores restaurantes japoneses do mundo. E eu posso dizer para vocês, não é porque o Eduardo Tuxando tá aqui, eu já falei isso para um monte de gente, é o melhor sushi que eu já comi na minha vida, o melhor japonês que eu comi na minha vida. É espetacular o que acontece ali. E nunca trabalhei com comida japonesa, para vocês verem, né, que nem sei, né? Ou até hoje eu não sei fazer o negócio, mas eu sei ser um bom gestor, né? Então, às vezes não precisa ter todas as habilidades em todas as áreas, né? Exatamente. A principal habilidade é lidar com as pessoas, né? E saber tocar o negócio. Então, o Tóquio veio. Tóquio Sushi Lounge, vai ter que rolar uma propagandinha aqui. Dudu, beleza. Aí, legal, animal, aí veio Cachorro do Rosário, franquia sensacional e boa de qualidade, porque experimentei. Tóquio Sushi, um restaurante japonês gigante lá em Porto Alegre, animal. Por que nesse momento que você está com os teus negócios grandes acontecendo, bem sucedidos, você decide empreender com mais um negócio, que é um negócio que a gente tem em comum, que é o da Polishop, né? Claro. Mas por quê? Por que um cara que já tem alguns negócios, 2 negócios bem sucedidos, estabelecidos, decide empreender com mais um negócio? Cara, então, que sempre as pessoas me perguntam isso, cara, por que tu quis empreender com Polishop, né? E eu respondo que eu não tava feliz, não tava completo ainda, né? Não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Perfeito. Né? Então eu tinha que, né, nos meus negócios próprios, eu tinha que estar lá a todo momento, né? E de acordo com o livro, que é o meu livro, assim, ó, que foi um divisor de águas para mim, Pai Rico, Pai Pobre, me ensinou que eu tinha que ter um negócio que o dinheiro trabalhasse para mim. Né? Então o negócio da Polishop fez total sentido quando eu vi ele. Pelo negócio ter uma renda residual, uma renda passiva, ser um negócio que eu posso empreender com o CNPJ da Polishop sem risco nenhum, né? Usufruir toda a estrutura da empresa e poder expandir mercado para um grande negócio com uma marca surreal. Para a gente que já tem a experiência de ter um negócio, é tão simples, né, Dudu? É simples. Porque a gente que sabe o que é abrir um negócio, ter funcionário, dor de cabeça, tal. Cara, quando a gente pega tudo pronto, que é só a gente ir lá e é tão simples, parece ser tão simples que nem eu falo. Polishop é uma coisa tão simples que
esse talvez seja o grande desafio. Porque Exato, né? exato. Então as pessoas, né, falam, pô, quando tu vai abrir um negócio, um CNPJ, tu tem que contratar funcionário, local, alugar, né, pagar condomínio, mercadoria, uma série de coisas. O negócio vem todo pronto. O que tu tem que fazer é tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Ralar, e trabalhar. né? Em qualquer que às vezes negócio. a galera não tá disposta, né, Júnior? Exatamente, cara. Então... E, claro, ter um desejo ardente, forte aí, de querer alguma coisa a mais na tua vida. Perfeito. Senão não rola, né? Dudu, qual... E assim, da Polishop eu posso falar com propriedade. O Eduardo Chiodo ganhou uma Mercedes-Benz da Polishop, faturou mais de R$1 milhão só com o negócio da Polishop, fora os outros negócios dele. Então a gente tá falando de um negócio que a gente conhece. Então assim, o cara já tinha um negócio, empreendeu com um negócio, ganhou várias viagens também, vocês ganharam várias viagens, a gente ganhou várias viagens juntos, e ainda assim você foi muito bem sucedido nesse negócio. Agora, Dudu, o que é o teu... Qual foi a tua maior dificuldade, assim? Ou vou mudar a pergunta, qual foi a tua maior motivação para fazer esse negócio? Porque eu acho que você procurava mais tempo e mais qualidade, né? Você tinha 2 negócios que eram bem sucedidos, mas que dependiam do teu esforço braçal, né? Qual que foi a tua maior motivação? Assim, por que o Eduardo Chiodo vai fazer um outro negócio? Qual foi a tua motivação para fazer isso? Minha maior motivação, vocês vão lembrar que eu contei na minha história, eu passei uma grande dificuldade em 2007, no momento que os bingos fecharam. Então, imagina tu ter uma renda só e no momento fecha teu negócio, tu fica sem nada. Então, eu me via sempre assim, pô, eu tenho 2 negócios, o Toque e o Rosário. Mas e se bater um vento e acontecer alguma coisa e o que vai ser dos meus filhos, da minha família? Perfeito. E eu ficava pensando, cara, que tal em vez de ter 2 rendas, ter uma terceira renda? Né? Quem disse que tem que ter uma renda só? Perfeito. Né? Quem disse que tu precisa depender de um único negócio? Perfeito. Né? Perfeito. Então foi essa motivação. Eu falei, cara, eu preciso deixar algo para os meus filhos. Legal. Eu preciso fazer algo por eles, né? Eu preciso fazer algo que faça o dinheiro trabalhar para mim, né? E aí eu comecei a entrar num mundo totalmente diferente do business tradicional, que é o mundo, né, de virar a chave, exato, de realmente poder expandir a cabeça, né? E aí é muito legal, né, Dudu? Porque eu acho que todos nós, quando a gente entra nesse universo de começar a ler, de aprender, sistema Winner, um monte de coisa de treinamento e tal, a mente vai indo embora, né? A gente descobre que a gente tem possibilidades que a gente nem sabia que nós tínhamos possibilidade. E uma coisa importante, gente, que eu acabei me empolgando aqui, porque tá bom o papo, mas o Eduardo Chiodo, às vezes vocês vão escutar Dudu porque é meu irmão, mas o Eduardo Chiodo, ele vai dar uma dica muito importante para você daqui a pouquinho. Então segura aí que no final tem uma dica de ouro que vai te ajudar pra caramba. Uma pergunta, Dudu, que eu coloquei aqui, essa que eu coloquei mesmo, assim, você foi pai muito cedo, né? Você já falou por que a tua motivação para fazer um negócio a mais, para fazer um negócio de marketing de relacionamento. E eu tenho uma pergunta um pouquinho fora desse contexto, que é o seguinte, você foi pai novo, né? Sim. Bem novo mesmo. 21 anos. 21 anos você foi pai de 2 caras. De um. De um depois do Biel, lógico, tá? Ser pai pra você, o que é, Dudu? Cara, ser pai é tudo, né? É vida, cara, é poder acordar junto com eles, é poder ver aquele brilho nos olhos, né? Então hoje, às vezes as pessoas perguntam, cara, por que tu continua, né, fazendo as coisas? Cara, eu olho nos olhos dele e vejo, cara, as pessoas tão boas que eles são. Então, cara, ser pai é tudo pra mim. É uma coisa maravilhosa, é uma bênção de Deus. Eu ser pai novo, eu aprendi muita coisa com meu primeiro filho, com meu segundo. Então, cara, ser pai é surreal, é maravilhoso. E eu mando um beijão pra eles. Que da hora. Bielzinho, já aproveita, você prometeu o beijo. Um beijo pra ti, Luke, também. Que animal, cara, assim, eu costumo dizer para as pessoas, né, é difícil pra mim falar disso. Eu nasci pra isso, mano. Eu nasci pra ser pai, assim, pra mim não tem nada mais incrível na vida do que ser pai. Nada mais incrível na vida, assim, não tem nada. Júnior, você nasceu pra quê? Pra ser pai.
Eu acho que o maior presente que Deus podia pai ter é me dado maravilhoso ser pai. é ser pai, assim. E é legal falar disso porque, assim, eu te fiz essa pergunta porque eu vi em alguns momentos você falando, não, eu quero ter mais tempo com os meus filhos, e eu vi você realizar isso. Eu acho que o mais gostoso quando a gente vê alguém falar de alguma coisa, eu lembro da rotina que tu tinha, da loucura que era a tua rotina, e eu vi como que você se permitir, e aí é importante você que tá vendo, depende do resultado que você tenha, você precisa permitir. Não pode chegar em informação, a gente pode trazer um monte de coisa legal, você tem que se permitir para poder chegar lá. E eu vi você se permitindo mudar, aprender, ouvir, e aí tu mudou tua relação. Cara, eu lembro quando tu mudou tua relação com teus filhos, eu lembro tu indo pra Disney com os teus filhos, indo viajar e tempo de qualidade, porque você se permitiu. Então isso é muito legal, cara. Um dos meus maiores sonhos era ter tempo com eles, né? Então imagina, eu pego isso aí, a lembrança lá de pequeno, quando meu pai não tinha tempo, né? Que ele ralava. Exato. Então isso aqui martelava na minha cabeça, pô, não tenho tempo pros meus filhos. Eu tava indo na mesma batida do meu pai, entendeu? E eu falava, cara, eu tenho que mudar isso. E um dos meus maiores motivadores também dentro do negócio da Polishop foi eu ter qualidade de vida com eles, com a Beth, com toda a minha família, né? Então, cara, isso eu falei, cara, eu vou fazer isso dar certo. Porque eu preciso ter tempo de qualidade. Preciso assistir um futebol deles de tarde, eu preciso estar com eles. Saiu da escolinha, eu vou pegar eles, né? Poder viajar com eles. Cara, eu nunca tive isso, entendeu? Meu pai sempre ralou muito. Então, isso foi um desafio que eu, que legal, eu acho que vale a pena falar pra você que tá assistindo, com certeza, né? Que, cara, dá pra fazer, dá pra fazer. né? Eu acho que essa é a grande mensagem para as pessoas, né? É que é possível. Né? Você também pode, né? Com certeza. É isso, assim. É muito possível qualquer pessoa mudar a sua história a partir de uma decisão. Então não importa a condição, o tempo que você tem, o jeito que você tá agora, é possível. Agora, tem que se permitir. Decisão, né? Requer renúncias, né? Exato. Então as renúncias que é o mais difícil, não, né? Perfeito. Exatamente. E Dudu, uma outra pergunta antes do bate-bola e tal, quem é Deus? É uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Quem é Deus para você? Cara, Deus é o ser humano, é o ser mais incrível, é o todo-poderoso, é aquela energia maravilhosa que tá dentro de cada um, né? E às vezes tem gente que tá conectado com ele, tem gente que não, né? Então eu sempre tive conectado da minha forma e acredito muito, né? É maravilhoso, né? E, cara, Deus é tudo, né? É isso aí, cara. Deus é tudo e eu sempre... eu gosto de ver as respostas das pessoas sobre Deus, né? Porque eu sempre bato na tecla de que sem Deus nada existiria, a gente não estaria aqui, não teria o porquê da gente estar aqui. Então eu sou muito grato a Deus e gosto de ouvir o que as pessoas pensam sobre Deus, eu respeito muito. Ter fé, né? Eu sempre falo, exato. Eu nunca... Na dificuldade, os caras param, né? De ter fé, né? Fé é importante. Exato. Né? E é justamente nas dificuldades que a gente tem que ter fé para chegar aos nossos objetivos. Exatamente, né? Tu é testado a todo momento. É isso aí, cara. É isso aí. Então, assim, é o tipo de pergunta que eu gosto de fazer e eu gosto muito das respostas. Eu sempre falo que a gente não tá aqui para falar de religião, né? Disso. A gente tá aqui para falar de Deus, né? Que é o ser mais importante, mais completo, mais maravilhoso que existe, é Deus. Dudu, antes da gente fazer a dica de ouro, eu gosto muito de fazer um bate-bola, né? Que é aí uma pergunta e resposta. E eu quero que você fique muito à vontade para responder. Não precisa ser tão rápido, mas é um bate-bola, então veio na cabeça, você responde. A gente tá aqui trocando ideia como a gente faz normalmente. Tá pronto? Claro, sempre, né? Nasceu pronto, baby. Tem que estar pronto, É isso né? aí. Então vamos lá. Eu vou te perguntar e aí você coloca do jeito que você sentir mais confortável o que vier na sua cabeça, tá bom? Família. Amor. União. Bom. Um lugar, uma viagem. A gente fez algumas, você também já fez outras. Qual o lugar que te marcou, assim, que você acha que mais te marcou? Cara, tem 2 lugares que eu gosto muito. Primeiro, a minha casa. Que eu gosto muito de estar com a família, com todo mundo. E, cara, viagem... Cara, Disney, a viagem da Disney foi uma viagem marcante pra mim. Porque eu pude levar a minha família, né? Meus filhos, minha esposa lá. Junto com a Polishop, junto com os amigos. Sim. Cara, foi uma viagem extraordinária. Foi maravilhosa. Cara, incrível.
né? Ter todo mundo junto, poder viver aquilo, né? Então, Eu vou até depois pedir nos nossos arquivos. Eu acho que deve ter alguma foto, algum vídeo da gente junto lá. Eu vou pedir pro pessoal colocar aí na edição pra galera ver. Show de bola. Dudu, dinheiro. O que é dinheiro pra você? Cara, dinheiro é uma moeda, né? Uma moeda que é muito importante. Sem dúvida. Né? Que dá pra fazer muita coisa com ela. Mas, cara, é uma moeda, né? Então, tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal, né? Então, cara, é uma coisa importante para todo ser humano, né? Tem gente que não gosta de falar de dinheiro, eu acho que é importante desde pequeno se tratar disso. Quanto mais se tratar disso, as pessoas vão ficar mais sabedoras do assunto, sem né? Dúvida, então, sem dúvida. Cara, acho importante também. Sucesso. O que é sucesso para você? Cara, sucesso é uma fórmula, né? Onde tu te prepara, né? Tu está aberto a horizontes, né? E junto com a preparação, né? Junto com a tua lapidação, né? Sucesso, cara, depende de várias variantes, né? Mas é muito possível. E eu vou complementar como eu nunca fiz. Você acha que qualquer pessoa pode ter sucesso? Cara, eu acho que qualquer pessoa pode ter sucesso, mas sucesso não é para todo mundo. É para aqueles que realmente querem pagar o preço. Perfeito. Né? Então, é um esporte que, cara, qualquer um pode jogar esse esporte. Mas nem todo mundo tá disposto, né? Perfeito. Maravilha. Mas todo mundo pode sim. Sonho. Qual é o sonho? Cara, meu sonho... Eu realizei muitos, né? Dentro do negócio da Polishop. Cara, são mais de 10 sonhos realizados. Cara, muita coisa legal. E, cara, hoje o maior sonho que eu tenho é poder ajudar as pessoas a transformar suas vidas em todos os sentidos. Eu poder levar alguma coisa de bem. Bacana. Poder estar inspirando alguém. Né? Poder estar ajudando, como eu já fui muito ajudado. Né? O meu sonho é poder realmente dar um futuro melhor para meus filhos. Estar com a minha esposa aí, poder curtir a vida, aproveitar. Né? Mas... vamos realizar todos, né? Isso é importante. Mas é legal. O sonho é o que te move, né? Perfeito. E eu acho que todo mundo deveria ter alguns sonhos colado na... o meu tá colado de frente pra minha... quadro. O meu quadro tá colado de frente pra minha cama. Eu acordo todo dia e olho pra ele. Isso aí. Então é importante. Dudu, Eduardo Chiodo por Eduardo Chiodo. Cara, Eduardo Chiodo é um cara bem-humorado, é um cara alegre, pra frente, um cara que passou por vários desafios, mas nunca baixou a cabeça, sempre, né, lutou. E é um cara que, se tu fosse falar uma palavra, cara, é um cara que faz o bem. É um cara que prega muitos valores, né, que eu aprendi dentro da minha família. E, cara, eu tento ajudar todo mundo da melhor forma possível, né, e Eduardo Chiodo é isso. Eduardo Chiodo é um cara, né, pra cima, pra frente, é um cara que gosta de desafio, movido a desafios também. Show de bola. Cara, que delícia te ouvir, assim. Acho que uma das funções do nosso podcast é trazer histórias reais, de pessoas reais, assim. E essa parte do bate-bola é bom porque as pessoas mostram mais ainda que elas são, e é bom quando a gente conhece a pessoa e a gente faz um bate-bola que a gente se surpreende porque sabe que aquela pessoa é boa, e quando a gente faz, a gente fala, pô, é dali pra melhor ainda do que a gente pensou. Isso é muito bacana, cara. Então, eu sempre falo que a função desse podcast é trazer pessoas reais com histórias reais. Então, cara, assim, maravilhoso. E pra gente partir ainda, pra finalizar, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e dê uma dica de ouro para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente falam assim, poxa, legal, tem muita gente que acha que empreender é ter grana, tem gente que, não, tem que ter grana para empreender, ou tem que ter perfil para empreender, cara, cada um pensa uma coisa. E a ideia desse podcast é mostrar para as pessoas que se elas quiserem, e o Cristiano falou uma coisa muito importante, é que se elas quiserem e estiverem dispostas a pagar o preço, elas podem qualquer coisa. Então, Dudu, fique à vontade para dar a dica de ouro para essa galera aí, perfeito, transformar as suas vidas e os seus resultados. Então, uma dica de ouro, galera, né? Eu acho que, primeiramente, estar aberto a novos horizontes, porque a pessoa que está fechada hoje, ela não vai conseguir olhar para o lado, né? Então,
Uma dica de ouro: esteja aberto a novos horizontes. Muitas oportunidades passaram na minha vida. Que bom que eu estava aberto. Né? Que bom que eu estava buscando também. Estava incomodado. Então a sensação de estar incomodado é importante. Talvez esteja passando por alguma dificuldade na tua vida hoje. Cara, esteja aberto a novos horizontes. Propostas a todo momento vêm. Nós temos que estar preparado. Então te prepara, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai... Cara, vai... o sistema Winner me ajudou muito, que é o sistema vencedor da Polishop. Cara, são mais de 200 videoaulas que me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Então, o mais importante é a pessoa estar aberta e se preparar, né, Júnior? Porque as oportunidades tem, meu. Tem muita oportunidade boa. Mas as pessoas, às vezes, elas focam em outras coisas, né? Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, cara. Qualquer um pode tomar uma decisão de mudar a sua vida. Basta começar, né, a fazer algo diferente. Perfeito. Então, acho que a dica de ouro é essa, que a pessoa pode mais, deve mais, e eu acho que todo mundo, né, tem como mudar a sua vida, tem como transformar os seus resultados. Basta tomar uma decisão genuína mesmo. Né, realmente lá de dentro, e ter algum motivador muito forte. Eu tinha vários motivadores, tu tem, né? Conheço a tua história. Então tem que ter um motivo muito forte, um desejo ardente, que tá te incomodando a todo momento, né? E eu acho que essa dica de ouro cara, é o que eu levo pra mim. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo e repito muitas vezes, Dudu, da onde nós viemos, né? Nós não temos responsabilidade. Da onde eu vim, não tenho responsabilidade de onde eu vim. Mas para onde eu vou, a responsabilidade é 100% minha. Então, não importa de onde eu vim, das dificuldades que eu passei. Pô, eu passei um monte de coisa, sabe assim? E um dia, eu vou contar a minha história pra vocês aqui, mas eu passei por um monte de coisa. Pô, racismo, e passei mesmo. Só que eu não posso fazer disso... todo mundo passou. Se eu falar com um monte de gente, cada um passou alguma coisa, alguma dificuldade. Mas eu não posso pegar isso que eu passei e trazer isso pro resto da minha vida. Eu passei mesmo. Agora, beleza, ponto. Agora eu vou pra cima. Daqui pra frente, a minha história quem escreve sou eu. Exatamente. Né? Então é importante as pessoas assumirem as rédeas da sua vida. Exatamente. E tipo assim, aqui é comigo. Ser protagonista. Exato. Você em algum momento podia ter falado assim, pô, não, eu vou lá pra chorar na barra da minha mãe ou do meu pai. Cara, mesmo quando você passou dificuldades, você falou assim, não, é comigo. Então, assim, a gente tá vivendo um momento agora acabou de viver, de eleição e tal, presidente A, ou B ou C, pouco importa, cara. Exatamente. O presidente da sua vida é você. Quem vai governar os próximos 5 anos da sua vida é você, são as tuas decisões e as tuas atitudes. Então o que a gente tá trazendo aqui, o que o Eduardo Chioda, Edu, o que o Dudu trouxe aqui é uma reflexão maravilhosa mesmo de que tá com a gente, né? Tá com você. Então, exatamente. Cara... Eu acho que a galera tem que parar de se vitimizar muito. Exato. Né? Esse coitadismo, né? Que acho que essa doença do século aí, coitadismo, vitimismo. Sim. Cara, esquece isso. Exato. Bola pra frente, vamos fazer a diferença, assim, porque, né? Tem dificuldade, claro, tem problema, tem preconceito pra caramba. Tem gente que tem exatamente. Mas isso não pode te parar. E é isso, é compartilhar que nem aqui. Cara, se a gente ficasse falando das tuas histórias tristes das minhas, pô, a gente ia ficar o podcast inteiro aqui chorando. Não, lamentando, cara. Vamos falar das coisas boas. Que nem eu sempre falo dos resultados das pessoas, né? Aí o nego fala assim, Júnior, por que você tá falando que o Eduardo Chiodo ganhou... Quantas viagens da Polishop já foram? 14 viagens. Eu ganhei mais de 30, são 30, 40 viagens no total com a Polishop. Amanhã, inclusive. Amanhã temos mais uma, amanhã tem cruzeiro e tal. Então, assim, aí você fala assim, Júnior, mas pô, por que você fala disso? Porque aqui é pra falar de coisas boas. São conquistas de coisas. Por que você fala que o cara ganhou uma Mercedes-Benz? Porque, cara, ele ganhou uma Mercedes-Benz na empresa. Além disso, esse cara ganhou viagem, ganhou mais de R$1 milhão. Cara, tem que falar, porque é coisa boa. E a gente tá aqui pra falar de coisa boa. Quando você começa a falar de coisas boas, né? As coisas boas começam a acontecer na sua vida. É bom demais. Né? Então, eu acho que é isso. Tá conectado com as pessoas certas, né? Com as pessoas certas. A gente, né? A gente veio de uma conversa, Eduardo Chiodo hoje é um dos meus sócios, né? E veio de uma conversa de outras coisas que
caiu nisso, porque eu falei assim, cara, eu só quero comigo pessoas que pensam como eu penso. Cara, e Deus vai colocando as pessoas que pensam vai como a ajeitando gente, vai, tudo, cara, né? Isso é formidável, é maravilhoso, né? Ao longo cara. do caminho, tu vai encontrando as pessoas com a mesma conexão, com os mesmos valores, com as mesmas coisas que tu, cara, isso aí né? Tu vai se acertando e realmente isso faz a diferença, tá? Sempre com as pessoas boas, né? É o lance de voar com as aves da mesma plumagem, né? O meu pai sempre fala, cara, na mesa que tu tá, se tu for o piorzinho deles, tá só com a zaga na mesa. Se tu for o pior, cara, tu tá na mesa certa. Se tu for o melhor da mesa, alguma coisa tá errada. Essa mesa não é pra... Né, tu tem que te mudar de mesa. Então, né, muita coisa bacana aí. E a gente até falou um pouquinho sobre isso hoje, né? Falamos. A gente, como é que eu vou aprender se eu sou o cara mais inteligente da mesa? Exatamente. Né? Eu só vou aprender se eu for o cara menos inteligente da mesa. Então eu tenho que me cercar de pessoas que têm algo para me agregar, que têm algo para me ensinar, né? Eu acho que mais ou menos é esse o caminho, né? Pô, o papo rende, né? É gostoso quando a gente tá falando com quem a gente gosta. Mais 2, 3 né? horas, né? Porque o papo rende e é gostoso quando é assim, porque a gente fica à vontade com quem, ainda mais com o irmão a gente conhece. E aí é muito bom, cara. Assim, é bom demais. Mas, Dudu, eu quero te agradecer, né? Eduardo Chioso tá vindo de Porto Alegre, né? Tem vários compromissos, várias responsabilidades, abriu mão do teu tempo, da tua agenda para estar aqui com a gente no Júnior Nunes Convida. Então, é um prazerzaço te receber aqui, um prazerzaço trocar essa ideia. Vamos ter que fazer mais, né? Porque realmente o tempo é curto para falar de tantas coisas boas. Mas como é bom a gente falar com uma pessoa que tem visão, que tem propósito, que sabe o que quer, que é determinado. Já te falei isso várias vezes. Você é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Você me ensina com a tua postura, com a tua disciplina, né? Você é um cara que pensa na família, você é um cara que pensa nas pessoas que te ajudaram em algum momento, né? Você é um cara que pensa nas pessoas que nunca te ajudaram também, né? Então, é esse tipo de pessoa que eu agradeço a Deus poder conviver. Você é o tipo de cara que eu agradeço a Deus poder conviver, na forma que você trata os meus filhos, né? Na forma que a Beth trata os meus filhos. Então, é esse tipo de pessoa que a gente quer ter sempre com a gente. Então, eu sou muito grato por você ser um dos meus melhores amigos, por você ser um dos meus sócios, por você ter acreditado em mim quando ainda ninguém acreditava, porque eu sempre falo que o Felipe Tito fala isso, né? Que acreditar depois que deu certo é pegar carona. Né? Então a gente tem que acreditar nas pessoas antes. Lá na visão, lá no início. Lá no início. Então são poucas pessoas que fazem isso, sabe, Dudu? E você foi meu parceiro lá antes de dar certo. Hoje, graças a Deus, né? O projeto ele já deu certo, mas é fácil, né? Tá no estúdio, bacana, e falar, pô, legal. Não, mas não é que começa lá atrás, né? E você foi esse cara que começou lá atrás, então você faz parte do Júnior Nunes Convida, não só do Júnior Nunes Convida, você faz parte do negócio Júnior Nunes em todo. Então eu quero te agradecer pela amizade, né? Pela amizade. Tamo junto, sempre, o resto é consequência de tudo que aconteceu. Então, eu que te agradeço pelo convite, pela amizade, pela parceria. Adoro a família de vocês. Beijo pra Carla também, né? As crianças. Cara, é um prazer estar aqui. Eu me lembro a primeira vez que eu te encontrei. Eu também lembro. A Beth fazendo o chabu. A Beth fazendo isso. Eu me lembro. Essa louca. Que legal. Foi uma das viagens da Polishop. Foi a primeira viagem, Foi a primeira vez e nunca mais a gente se desgrudou. Mesmo. E eu te vi no palco pela primeira vez lá em Porto Alegre, né? E eu falei, cara, um dia eu vou estar contando a minha história como esse cara tá contando a dele. E o nosso santo bateu, né, meu? Cara, né? Deus, e foi uma conexão. Deus une os propósitos, cara. Deus une os propósitos, não tenho dúvida disso. Com certeza. Não acontece nada por acaso. E vamos pro resto da vida junto, meu irmão. Sabe, né? Não tem essa junto, aí. Sem dúvida. Bola. Gente, é isso aqui. Júnior Nunes Convida. É isso aqui. Eu tô muito feliz, tô emocionado. A gente fica, né? Acho que não teve um episódio que eu não me emocionei, mas é muito gostoso, porque essa é a essência desse podcast. Trazer isso aqui para as pessoas. Então, agradeço a você que esteve com a gente e quero agradecer o Eduardo Chiodo também, né? E a gente sempre finaliza o nosso podcast. Uma salva de palmas para o nosso convidado, Eduardo Chiodo, nossa equipe maravilhosa. Muito obrigado, irmão. Que prazer, que resenha boa. Que bom estar aqui esse bate-bola, essa resenha. Prazerzaço, obrigado por tudo, né? E eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ter que fazer aí mais um bate-papo, porque foi gostoso demais. Bola. Obrigado, tá? Te desejo aí sucesso. Pra nós. E vamos pra frente aí, pode ser. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto. E você aguarda aí que já tem um novo episódio do nosso Júnior Nunes Convida, mas esse foi espetacular com
Eduardo Chodo. Valeu, galera. Beijo no coração. Tamo junto. Galera, e agradecendo aqui, não posso deixar de agradecer as pessoas que fazem esse podcast acontecer, as empresas que nos apoiam, né? E não poderia iniciar com um patrocinador diferente que fosse o Tóquio Sushi, nosso novo grande parceiro, né? O Tóquio Sushi Lounge, além de ser de Porto Alegre, e uma grande empresa, está nos apoiando, então sejam bem-vindos ao podcast Júnior nos Convida. Galera, procura esse sushi, porque é o melhor japonês que eu já comi na vida, então você vai gostar pra caramba, você que é de Porto Alegre, em breve em Santos também, tá bom? Então, seja bem-vindo ao Tóquio Sushi Lounge, é um prazer, sejam bem-vindos ao Júnior nos Convida, e não posso deixar também de falar dos nossos patrocinadores, então, nosso querido Mr. Fritz, que tá sempre com a gente, tá sempre nos apoiando, Mr. Fritz, super recomendo, uma empresa sensacional, que vem nos apoiando desde o início, Júnior Barbershop também, um parceiro gigante, que deixa a gente cada dia mais lindo, né? Não posso deixar de citar, Canunes Assessoria, essa empresa que vem nos apoiando, nos ajudando, nos dando a assessoria para que a gente possa aqui entregar o melhor para você, então, muito obrigado a Canunes Assessoria, e finalizando aí o Melhor em 013 também, que vem nos apoiando desde o início, e vai te dar boas dicas na Baixada Santista para que você possa arrebentar, tá bom? Então, o podcast nos convida, agradece aos nossos patrocinadores. Se você também quiser fazer parte da família, vem fazer parte dessa família dos patrocinadores do Júnior nos Convida, nosso podcast. Tamo junto.